Cáceres, terra dos meus amores. Boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra. Boa noite, internautas. Terça-feira, 21 de julho de 2026, programa Voz do Povo no ar. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Garimpeiro. Alô, garimpeiros do nosso querido Brasil, vai o nosso abraço. E o Dia da Memória aos mortos da Marinha em guerra. Coisa bonita, né? Comemorar esses guerreiros que deram sangue, a vida, por nós outros aqui neste país maravilhoso. Mas nós já divulgamos aí que iremos fazer uma pauta de entrevistas com os nossos colegas jornalistas, comunicadores e Cáceres aqui na Princesinha do Rio Paraguai. E para isso é importante nós ressaltarmos, porque no dia a dia da comunicação, nós recebemos N informações, boas, medianas, regulares e péssimas informações. E nós iremos começar esta semana numa pauta de entrevistas com os jornalistas, e entre eles Esmeraldo Rodrigues, grande parceiro da TV Cidade, né? TV Web Cidade. Nós queremos trazer outros companheiros, como o Kiko Pandolfani, lá da Vitória Régia, da difusora, o companheiro Facchini, trazermos aí o Rony Garcia, Paulo Rocha, lá da Rádio Jornal. Queremos trazer também o Sinésio Alcântara, do Jornal Expressão, e, particularmente, o meu amigo João Arruda, esse baluarte da comunicação e também historiador. Né? Então, nós vamos trazendo notícias do cotidiano da cidade. E quando nós falamos do cotidiano, envolve tudo. Política, fé, menos religião. Nós não iremos tratar aqui de religião, mas fé sim. Tá? Porque ninguém vive sem fé. Sem fé, somos uma folha seca, ao rumo do nada. E para isso, nós vamos trazer agora o companheiro Esmeraldo Rodrigues para o seu boa noite a todos os nossos internautas. Boa noite, Esmeraldo. Boa noite, da Silva. É uma satisfação imensa estar sentado aqui na cadeira ao seu lado. Nós já estivemos do lado, né, trabalhando junto em várias ocasiões, em vários momentos. Começamos lá pelo meado de 88, 86, mas é uma satisfação muito grande estar aqui como entrevistado, estar falando contigo, usando seu microfone ao seu lado no momento deste, uma noite maravilhosa que é esta. E boa noite a todos os colegas que estão aí acompanhando a gente, em especial aí, né, o meu filho Rafael Vanches, que está lá acompanhando a gente, e também ao amigo Canção Marfim, que está nos acompanhando lá em Campo Grande. Marfim. Isso, lá em Campo Grande. Então, é um momento muito importante que nós vamos falar aqui, nós vamos participar contigo da Silva. Toma à disposição. Eu fico feliz pela sua presença e de um companheiro que está lá em Campo Grande, é isso? Canção Marfim? Grande compositor, grande intérprete, um baluarte da música sertaneja nesse país. E boa segunda voz, né? Tanto primeira como segunda, né, Canção? Eu conheci o Canção há alguns anos atrás, quando era Canção e Poente. Vocês lembram dessa dupla? Canção e Poente. Era um baita sucesso. Mas hoje, em carreira solo, o nosso amigo Canção está aí fazendo sucesso, compondo. Aliás, ele fez um hino ao Pantanal, por sinal muito bonito. A qualquer momento nós vamos trazer a sua canção ao ar. Falou, Canção? Falando nisso, Canção, e se me permite, Esmeraldo, nós temos aqui um espaço que logo, logo estaremos apresentando uma programação com a roda de viola ao vivo, com os valores de Cáceres e região, e com certeza iremos trazê-lo aqui para fazer também parte desta família sertaneja aqui no Pantanal. Esmeraldo Rodrigues, nós
buscamos trazer as informações. E nada melhor do que no dia a dia trazer pessoas que vivem, que militam nesta área da comunicação, que é maravilhosa, para trazermos as informações. Esmeraldo, para você, ao longo da história em Cáceres, o que mudou Cáceres? Como Cáceres do antigamente e hoje Cáceres no momento atual? Qual é a sua visão? Da Silva, nós começamos na comunicação, eu acho que eu tinha 8 para 9 anos, com Ayrton Montec, né, o primeiro intendente da nossa cidade. Ele trouxe o Jornal de Cáceres para cá e começou a história, né, junto com Miguel Ninomia, com a Folha, com o Rei Cacerense, né, com os amigos lá. Então, dessa época, o doutor Ayrton Montec, ele foi um dos meus primeiros professores da área política e jornalismo. Então, de lá para cá, eu comecei a acompanhar a história da nossa cidade. E por incrível que pareça, muita coisa mudou. Houve uma evolução? Houve uma evolução intelectual na nossa cidade, a liberdade foi conquistada, entendeu? Muitos amigos, parceiros nossos, né, foram à luta e conquistaram a liberdade que nós temos hoje, inclusive de estar falando aqui agora, da Silva. Antigamente, nós não tínhamos esse luxo, entendeu? Se você falava alguma coisa, todo mundo zangava, já queria brigar, queria isso, queria aquilo. Então, essa evolução, ela aconteceu e ela está sendo acompanhada a todo momento. A nossa cidade, ao contrário do que o povo fala, que é um pessoal que não sabe votar, engana-se. A nossa cidade é um lugar dos eleitores mais bem entendido de política, da Silva. Ele sabe, com certeza, escolher o melhor. E tanto é que fizeram isso. E nós sabemos uma coisa que é interessante, que acompanhou a evolução. É justamente as escolhas que estão sendo feitas, entendeu? Elas escolhem mesmo. E hoje, a turma fala muito assim, quando um cidadão quer ser candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a primeira coisa que eles fazem, da Silva, amedrontar, é perguntar: você tem 2 milhões de reais para ser candidato a deputado? Só para dar o susto. Só para dar o susto. Eles enganam-se, hoje não precisa do dinheiro, a prova já está aí. As últimas 3 eleições já demonstrou que não existe, que não há essa necessidade. O dinheiro ajuda, o dinheiro é o que faz a roda andar. Só isso, conquistar voto, da Silva. Não, o que conquista voto é a história, é o trabalho, é o que você vive dia a dia aqui na nossa cidade, entendeu? Mês que vem eu completo 60 anos e de história, de luta. Vejo e imagino ser um cara vencedor, porque eu tenho 5 filhos. O meu caçula tem 31 anos, todos estudados, todos encaminhados na vida, entendeu? E o que nós estamos fazendo? Hoje, o Esmeraldo busca o sonho, entendeu? Justamente nessa evolução que a turma, que todo mundo briga e diz que não aconteceu nada na cidade. Aconteceu muita coisa, mudou muita coisa, você entendeu? Mas ao olhares de alguns, isso não é visível. Então precisa mostrar isso. Você poderia passar para os nossos internautas o que aconteceu de bom nos últimos 10 anos em Cáceres? Você se lembra? Você se recorda? Tivemos aí 8 anos do ex-prefeito, mais 8 da prefeita atual, que vai vencer agora, fechar os 8. Só aí nós estamos com 16 anos. O que Cáceres evoluiu? O que mudou? Da Silva, eu vejo o seguinte, o slogan do nosso jornal, Jornal da Cidade, da TV Cidade Web, da nossa linha editorial, ele sempre foi mostrar as belezas da nossa cidade, entendeu? A gente faz críticas construtivas, entendeu? Na verdade, a função dos 2 nomes que você citou, teve outros 2 nomes atrás. Não citei nomes, falei isso, ex. Então, essas 2 passagens desses 2 administradores que a cidade teve, que tem hoje, aconteceu muita coisa, foram feitas, né? Mas cada qual fez a sua parte, na sua linha. Um chegou lá, deu uma organizada na casa, certo? Melhorou a condição de trabalho, isso não indiscutível. Indiscutível. E também não reconhecer isso seria estupidez de um comunicador. Então, ele fez a sua parte.
faltou uma questão que eu imagino, porque ele não desceu lá embaixo, porque ele não conhece o povo, ele não conhece o nosso bairro, ele não sabia. Então faltou esse ponto, esse olhar para o povão é que ele não conseguiu. Ou seja, uma gestão tanto mais humanizada. Isso. É por aí? É por aí. E a gente da Silva, nos nossos editoriais, eu sempre disse, né? Falta um João, um Manuel, um José. Se você pegar o nome da primeira administração, os nomes são todos engresados, era todos bonito, lindo, entendeu? Então o que acontece? A capacidade, ela não está no nome. A capacidade está no trabalho, está na história do cidadão, está na história do povo, entendeu? Tem muita gente que as pessoas não enxergam, mas eles trabalham pra caramba, eles movimentam a roda, eles fazem as pessoas andarem, caminhar no caminho certo, você entendeu? Mas, às vezes, da Silva, muito ocupado que estão, alguns formadores de opinião da nossa cidade, ele acaba errando nesse ponto. E quando ele enxerga as pessoas que realmente estão trabalhando, o que acontece? Ele já errou, não volta mais para trás. Quando você joga lama em alguém, da Silva, quando você fala mal de alguém, nunca mais você tem a oportunidade de voltar lá atrás e reconhecer. Isso já foi. Então você tem que ter um cuidado para falar se fez, se não fez, se foi bom, se não foi. Então esse é o ponto. Eu acredito que todos fizeram uma parte. Cada um que passou fez a sua obrigação, o que nada, ou pelo menos o dever de casa. Pelo menos o dever de casa. E a única coisa que faltou em praticamente todos foi justamente isso. Nós ainda não elegemos alguém que conhece o nosso bairro, que conhece o nosso povão, que conhece o Final de Murtinho, Cavalhada, DNR da Silva. Então, esse ponto é que eu vejo e que eu escrevo os meus editoriais e que digo que a mudança está próxima. É só você ver como os nossos grupos políticos estão. Não conseguiram construir o futuro. Quem é o nome dos grupos políticos? É um detalhe muito importante. Você já observou que de alguns anos para cá, não se constrói mais líder em Cáceres? Sim. Os líderes estão indo embora. E exatamente em cima desse discurso negativo de vários, entre aspas, formadores de opinião, que a opinião dele é só negativa, isso traz prejuízo para a sociedade e para toda a coletividade? É isso? Com certeza. O prejuízo ele é automático, da Silva. Quando joga uma pedra, quebrou o vidro, acabou. Não existe uma forma de recompensar. Se você pegar a política atual, a forma de fazer política, os grupos eles estão fazendo o quê? Estão desarmando. Então, quando eles tentam desarmar o adversário, eles esquecem que eles estão desarmando ele também. Porque a nossa cidade, ela é conhecedora, um povo inteligente, um povo carismático, educado, abraça todo mundo que chega acolhedor. aqui. Acolhedor. Abraça todo mundo que chega aqui. E ele também enxerga, ele só não interfere nessa às vezes até por falta de condição e de espaço para que ele possa. E ele fica assim, às vezes, a voz e a vez. Isso, mas ele E decide. Aí é a nossa vantagem, a voz do povo é aqui. E justamente, mas aí, da Silva, ele decide. Entendeu? Ele decide na hora do voto, ele decide antes do voto, na hora da escolha, ele não participa, ele não vai, ele não sai de casa para ir, entendeu? Então, esse é o ponto que as pessoas, líderes que estão em construção agora, eles esquecem justamente disso aí, que o voto é conquistado, entendeu? É o dia a dia. É o dia a dia, é o carinho. A sua vida pregressa é que vai mandar se o cara vai votar em você ou não. Não é a sua capacidade intelectual, o tamanho das malas de dinheiro que você anda com ele. Isso não tem nada a ver. Isso já foi demonstrado. Já apareceu aí nas últimas eleições, malas e malas de dinheiro, e o camarada tomou uma surra na urna. Então, e a surra só continua, né? Continua. Então, a surra continua. Então, essa é a questão. E para construir uma cidade pacata, boa, precisa de unir os grupos da Silva. E nós não temos, nós temos 12 candidatos a deputado. Onde é que nós temos líderes aí para unificar o grupo político por Cáceres? Pois não é para o umbigo dos candidatos, nem para o umbigo dos presidentes de partido. Pois é. Por Cáceres. Então, e essa quantidade de nome, eu acho válido. Nós temos quantos pré-candidatos mesmo? Se eu não me engano, acho que é uns 12 ou 13, não tenho certeza. Tem uma manada boa. Tem uma turma boa. Mas, na verdade, com dois sentidos, tem uma turma boa dentro desses nomes.
entendeu? O problema, o que eu vejo, é a falta da unificação de grupos, entendeu? Então, o que acontece? Os próprios grupos estão degradando. Estão degradando e se dividindo. Então, o que acontece? Existe possibilidade da gente eleger deputados estaduais? Existe sim. Nós temos. Vai haver a divisão? Vai. Mas a sociedade, ela sempre decidiu e escolheu e foi para o lado certo. Então, mesmo colocando o seu voto para candidatos de fora e deixando votar nos candidatos daqui? Mas isso é a questão. Só para você ter uma noção. Entre os 12 candidatos, eu ainda não decidi no qual estadual em que eu vou votar ainda. Igual a mim, tem um monte, entendeu? Precisa ver, a gente acompanha, o povo acompanha, o eleitor, ele acompanha a movimentação desses candidatos. Então, a movimentação deles é onde eles vão apegar para tomar sua decisão, se vão apoiar eles ou não. Não é pelo o carro que ele anda, não é pela quantidade de dinheiro que ele tem, pelo sangue que corre na via dele, não. É pela capacidade dele, entendeu? De convencimento, de ser uma pessoa articulada e voltada para o interesse da sociedade. Da sociedade. Mas o cara chega como candidato, ele nunca foi num bairro, hoje ele chega lá da Silvia e quer conversar com todo mundo, no mesmo linguajar do povo. Ele precisava estar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, conversando com esse mesmo povo. Verificando as demandas, as necessidades daquelas comunidades. Justamente. Que hoje acham que tem que ir lá de 4 em 4 anos. Justamente. Resolve isso? Não resolve. Um lado interessante que você acabou de abordar aí, com base na pergunta que fiz, já não temos líderes. Há tempos nós estamos vendo 2 grupos, 3 grupos aí, eliminando lideranças para tentar ocupar o espaço. E com isto, nós temos uma debandada da intenção de votos. Ano passado, na eleição passada, nós tivemos um número muito alto de abstenção. Pessoas que deixaram de ir à urna por não acreditar mais na política. E quando eu digo que a política é coisa séria, agora a politicagem chega a ser nojenta, né? É difícil a politicagem. E aí a gente observa, outro lado, nas redes sociais, grupos de WhatsApp, um pessoal que se profissionalizou a buscar votos em troca do bereré ou de carguinhos. Como é que você avalia esta condição de determinadas pessoas? Não posso generalizar pessoas que fazem parte de grupos. Estou aqui falando de determinados que se especializou em usar a rede social para tirar vantagem ou de um cargo ou o bereré. Como é que você avalia? Olha, da Silva, hoje nós temos diversas avaliações para entender esses acontecimentos. A comunicação, ela avançou muito. Hoje é no estalo de dedo da comunicação. A comunicação. E com esse avanço, acabou desprofissionalizando. Uma palavra muito difícil que ninguém falou ainda, não existe, mas tirou o profissionalismo da hora do cara. A maioria dos profissionais da comunicação de Cáceres, do Estado, eles têm no mínimo 20 anos. Você pode pegar todo mundo da comunicação. 20, outro tem 30, outro tem 18. Ainda gurizada na comunicação. Então, todo mundo... Que não acompanhou a trajetória política de um Estado pujante como o nosso. Isso. Aí hoje, da Silva, hoje você vê que esses profissionais, eles não estão... Os profissionais que têm capacidade, têm conhecimento de vida, que viveu a comunicação, que viveu o que é real, o que não é real, o que é legal e o que não é legal, esse pessoal geralmente não participa disso. Estão fora. Eles tomam suas decisões e ficam de longe, só de bastidores. E aí quem está nessa linha de frente são os novos, né? Os que estão chegando agora. E aí o que acontece? Entusiasmado, induzido a fazer um trabalho que eles não conseguem fazer. E aí o líder, vamos chamar o líder, o doutor, que é o candidato, ele chega lá, quando ele senta numa cadeira da Silva, ele acha que ele é médico, que ele é engenheiro, que é psicólogo, que é tudo. Ele faz tudo. Aí ele senta com o advogado, ele determina o que o advogado vai fazer. Aí ele perde a ação, aí ele zanga, mas foi ele que determinou.
né? Aí ele manda o jornalista escrever o que ele acha que está certo. Só que ele erra nesse ponto. Então, o que ele tem que fazer? Se ele contratou um profissional para fazer, deixa o profissional fazer, entendeu? Muitos erros que acontecem hoje, até na administração pública, da Silva, é justamente por esse erro. É a falta de respeito com o profissional. Se foi contratado um profissional para cortar essa mesa no meio, e por que você fica com a reguinha tentando, que é mais para lá, é mais para cá, é mais para cá? Então, esse é o erro que eu imagino, que levou a comunicação para o lado que está e que pode prejudicar um pouco mais o futuro da nossa cidade. Porque não estão preparados para isso. Você entendeu? E então, o que acontece? Ano que vem, todo mundo sabe quem são os candidatos a prefeito. Beleza. Mas todo mundo não sabe quem vai ser eleito. É uma incógnita. Que está sendo construído. É pessoa que tem construído no dia a dia, no dia a dia. Caladinho, tranquilo. O nome pode não estar aparecendo hoje, mas de repente vai emergir. De repente vem, aparece e é candidato e é o prefeito. Por quê? Porque todo mundo sabe que 3 grupos citados, que não vão falar o nome, eu não vou falar, eles não conseguiram construir nomes para a prefeitura em 2028. Não tem mais tempo. Isso acaba agora. 2026 acaba. A eleição vai construir e destruir futuros. Entendeu? Porque não tem liderança. Não tem liderança. Então, não tem nome que desponta. Então. E aí, Negão? E aí, pois é. Pegando esse gancho, é interessante que os partidos não cuidaram. Justamente. Os partidos não cuidaram e muito mais. Nós temos um problema. O Executivo Municipal também não preparou um líder para assumir ali na frente. Porque quando um prefeito está saindo, ele já indica alguém para suceder na sequência. Constrói, né, da Silva? Tem que construir. E a unificação do grupo na administração pública é primordial. Sim. O cara que atende e a pessoa que dirige o carro tem que ter o mesmo pensamento. Mas a gente vê pensamentos diferentes, entendeu? Em todas as extensões da administração pública. Então isso é muito ruim. Por quê? Porque o líder, o prefeito, sei lá, ele não vai conseguir construir com um quebrando pedra aqui, outro batendo lá, outro fazendo, entendeu? Aí quando volta, aí todo mundo tem que fazer tudo de novo, porque um foi para um lado, outro foi para o outro, foi para o outro. Então isso é a falha. A emenda termina saindo pior do que o soneto. Pois é. Mas nós vamos para um intervalo e voltamos com esse assunto daqui a pouquinho, porque é de suma importância, não só para a sociedade cacerense, mas para a sociedade brasileira. É isso aí. Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros.
Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continue.
Já estamos de volta. Continuando aqui com o nosso entrevistado, jornalista, companheiro, Esmeraldo Rodrigues de Jesus. Tem que ser de Jesus mesmo, né? Pois é. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para um grande companheiro na rádio lá em Palhoça, Rádio Araruna, na web, meu amigo Reinaldo Messias, grande parceiro, muito obrigado. Vai fazendo uma avaliação aí, Reinaldo, desse bate-papo de apresentador para o jornalista, tá? Eu não me coloco nunca como jornalista. Sou um profissional da comunicação, mas sempre quero ficar como comunicador, porque jornalistas são eles que vêm de antânios fazendo a notícia acontecer no jornal impresso. É disso que eu quero começar a falar, porque ele tem que pensar muito para fazer um editorial que não ofenda, que não agrida e que mande a mensagem aos leitores do jornal impresso. E com maestria, Esmeraldo Rodrigues de Jesus vem há anos fazendo esse trabalho, escrevendo jornais, distribuindo jornais até gratuitamente à população, entregando de mão em mão. Não é fácil, é árduo, mas existiu, existe ainda com Esmeraldo Rodrigues, e diga-se de passagem, quero mandar um abraço para os familiares em memória de Orfélia Mícios, grande Aderbal Mício, que trouxe a primeira rádio para Cáceres e depois incorporou radiodifusora de Cáceres na figura também em memória de Ivo Vinhardi. E hoje, tocando aquele império da comunicação, Dona Maridalva Vinhardi e seus familiares. Mas começou lá atrás, no jornal impresso. Esmeraldo Rodrigues, fale. Realmente, da Silva, eu trabalhei no Correio Cacerense, né? Folha do Povo, o Jornal de Cáceres, né? Então, nós temos uma trajetória... Folha do Povo era lá com Ninomia Miguel, né? Do Ninomia Miguel. Organização Ninomia Miguel, isso. E também, lá, eu fiquei até quando o Ildefonso foi embora para Rondonópolis, né? Eu assumi 2 anos lá no Jornal da Manhã, lá na Rádio Jornal também. Ainda AM. Era AM ainda. Mas maravilha, foi um bom trabalho, uma trajetória muito linda, muito gratificante, né, para a minha vida, para o conhecimento, para os meus filhos, né, graças a Deus. Todos eles moram todos em Cuiabá, Silva, mas todos caminhando, né, na área... Todos formados. Todos formados, graças a Deus. E é isso aí. E na área de comunicação, o Rafael é formado em professor, em letras, né, tem 7... especialidade na área de marketing, então é o filho, é o caçula dos homens e que me acompanha mais na comunicação. É o cara que faz a notícia também, o cara que escreve muito bem, é um xodó. Peixinho. Peixinho, então o cara é profissional. Rafa, um abraço para você, Rafa. E ele está acompanhando a gente lá. Olha aí, um abraço para você e a família. Então, o jornal impresso da Silva, ele não morre, ele nunca morre. Ele tem uma força tão grande que a internet não conseguiu apagar. Ele é o divisor da informação. Da informação. Porque lá no rádio, você comenta, você fala, né? Você dá a notícia de primeira. Mas o único veículo que registra é o jornal. Impresso. Justamente é isso. Porque quando você escreve uma matéria, as pessoas que recebem o jornal, eles olham da Silva e eles vê o nome de quem assinou, quem escreveu, ele vai no editorial e vê. Na internet, eles têm que buscar quem comprove que aquela notícia é real, é verdadeira. Entendeu? Ainda mais hoje na era do fake news, né? Justamente. Está difícil. Então o jornal impresso, e o Jornal da Cidade, ele mantém, né? Aí muitos anos, e ele se mantém, e nós estamos preparando aí novidades para o jornal da Cidade impresso, né? Que continua.
E tá aí, por quê? Porque é um produto que não vai morrer. Não tem como. Não tem como. Não tem O como. jornal impresso não tem como. Falar, mas aqui é mais bonito, aqui, mas o jornal impresso, ele mantém a credibilidade, ele mantém como documento, entendeu? Hoje nós temos quais os jornais ainda em circulação em Cáceres? Jornal da Cidade e o jornal da Dona Orfélia Correia Serense. E Jornal Expressão também, é isso? Mas não, eu acho que o jornal Expressão impresso não mais. Hoje só está no site. Só o site. Né? Ah, impresso só tem o Correio Cacerense Isso, e o Jornal da Cidade. o Jornal da Cidade. Isso. E nenhum mais. Estão parados, né? De repente voltam, né? Eu não imagino, não posso falar por eles, né? Eu não sei como é que está, mas a informação que a gente tem é que não estão em circulação no momento. Pois o Jornal da Cidade, a TV Cidade Web, a Van Rode Publicidade. Van Rode é uma agência de publicidade que a gente criou há um bom tempo, e ele é de Quatro Marcos da Silva. A gente foi lá fazer um trabalho e a gente construiu lá uma história, um nome, e aí, hoje ele está aqui, hoje nós estamos fazendo história, e de primeira mão para você, da Silva, daqui uns 15, 20 dias, e para vocês que estão nos acompanhando, né? Um ou outro amigo já sabe, só pessoas que são ligadas ao projeto, mas nós estamos lançando daqui mais uns 15, 20 dias, o Cidadania Conectada, que é um produto que é produzido pela Van Rode, construído pela Van Rode, tem mais de 3 anos que nós estamos trabalhando nele, e é um produto que vai revolucionar a forma de pensar a área administrativa. Então, ele é um produto que chega agora, registrado, né, pela Van Rode, né, que é nossa, e está aí trabalhando. É a comunicação, criando corpo e dando sustentabilidade para a notícia e para ajudar a população a ter o acesso no que de direito. E passar a credibilidade com a notícia nua e crua. Nua e crua, justamente isso. E a TV Web, o Jornal da Cidade, a Voz do Povo, comunicação. A TV Voz do Povo aí entra como parceira, nós estamos aí para isso. É uma parceria forte aqui, justamente para isso, né, da Silva. Nós estamos aí fortalecer o jornalismo e fortalecer as notícias, doem quem doer. Cada um no seu estágio e na sua linguagem correta para com os nossos internautas e a população. Isso, e nesse momento eu quero mandar um abraço muito grande a 3 amigos de longa data. Nós convivemos 5 anos com o jornal O Texto. Eram 4 cabeças pensantes e nós me lembro. Elísio do Prado, professor Giovanil Sacramento e Celso Antunes. Nós vivemos foi 5 anos praticamente, né? O jornal toda semana na rua, a gente fazia a história de Cáceres acontecer, entendeu? Uma passagem muito bonita na nossa vida, entendeu? Na minha foi muito importante, além de pessoas excepcionais, pessoas trabalhadora, honesta. Grande professor Giovanil, professor de português. Então. Até hoje, não fale errado perto do professor Giovanil, que ele te corrige na hora. Justamente. Os alunos do professor Giovanil que o diga. A exemplo, Sabina Cardoso, que foi aluna de... Sabina Cardoso, produtora do programa, que foi aluna de professor Giovanil. Pois da Silva. E então, essas 4 pessoas aí, é lógico que tem uma fila muito grande de pessoas que apoiaram, né, essa trajetória. Também, vou fazer 60, comecei com 9, 10 anos vendendo jornal, então, vamos dizer que já tem 50 anos que eu estou na labuta aí, no trabalho de comunicação. E essas pessoas, né, que faz a caminhada, tem da Silva, tem Facchini. Facchini foi um grande professor. Um grande. Ele tinha uma coluna chamada Zé Bacuri, lá no Correio Cacerense. Quando aqui cheguei, foi o apoio e o suporte que nós tivemos no jornal escrito, foi com ele. O Zé Bacuri. Zé Bacuri, pois nós trabalhávamos juntos. Nós fomos os pioneiros daqui da região, do estado, da região oeste do Mato Grosso, de lançar um jornal colorido feito em linotipo na época. Entendeu? Ele... Dalto Dias Boa Sorte, o pai dele, entendeu? Seu Nadir Ferreira Machado, e ele, né? O Facchini estava lá,
já tinha um bom tempo que ele tinha vindo lá de Goiânia, da cidade dele, estava aí. Então foi um professor, um grande professor da gente na área de comunicação. Consolidou o trabalho, trouxe informação lá de fora e enriqueceu a gente aqui, entendeu? Então é um professor, é um cara que tem uma admiração, uma carisma muito grande por ele, né? E é lógico que por outros também, muitos outros, né? Às vezes a gente... Esse reconhecimento sempre é salutar, reconhecer a capacidade e o profissionalismo do outro. Isso é bonito dentro dos veículos de comunicação. Aliás, diga-se de passagem, os veículos de comunicação hoje não têm a união que outrora teve. Era um pessoal unido, quase aquela... Aliás, chegou a criar a Associação de Imprensa de Cáceres, né? Isso depois tomou outro rumo, mas fazer o quê? Os novos que estão chegando ainda tem muito que aprender e a gente deseja que eles tenham muito sucesso, que aprenda a fazer realmente a comunicação séria. Comunicação não é só rodar música, não, e comercial, não. Hã? Comunicação é uma pautinha desse tamanho aqui e você tem que dar conta do recado dentro do profissionalismo, porque não é fácil. Nós aqui estamos fazendo essa entrevista com o Esmeraldo, não houve combinado nenhum, está sendo ao vivo, como diz o outro, na lata, para que todos possam entender. Mas eu quero uma pequena parte, né, nesse bate-papo tão legal que é o nosso. Por 3 vezes, o Esmeraldo referiu-se a mim de negão. Tem gente que... Mas é a forma carinhosa que ele sempre teve para comigo. Não só ele, não só ele, e está me tratando como negão. E eu fico feliz. Sabe por quê? Eu quero continuar negão mesmo. Porque isso aqui, ó, essa pigmentação, você joga que boa e não desbota. Está sempre negão mesmo, no capricho. Eu fico feliz. Por exemplo, para quem não conhece, e veio conversando ao telefone, eu cumprimento, e esse cumprimento já é de antânios. Eu cumprimento aqui um grande comunicador, eu falo com ele no telefone, e aí, Pangaré? Ele já sabe que sou eu. E esse Pangaré que eu estou falando aqui é exatamente o Facchini. Eu trato de Pangaré. Né? Eu não vou chamar ele por outro nome, porque é aí que a nossa amizade se baseia, se constrói, foi construída e continua caminhando. É nessa liberdade das tratativas um para com o outro, dentro do respeito e do carinho. É só esse parêntese que eu queria fazer. É isso aí, mas é só lembrando também que nós começamos a nossa amizade no trabalho junto, foi na Rádio Jornal, plantão de polícia, você lembra? Plantão de polícia. Plantão de polícia. O negão está vindo aí com notícia quente. Era assim. É assim, né? E a notícia chegava ali arrebentando, fazendo a cidade girar e acontecer nos plantões policiais. Hoje eu não faço mais polícia, porque acho desnecessário fazer polícia, porque nós temos aí companheiros que foram alunos nossos, que hoje é sucesso. Pedro Miguel, um abraço. Pedro Miguel começou conosco na Rádio Difusora como sonoplasta. Tive o prazer de orientá-lo da melhor forma possível, depois cinegrafista, e hoje ele faz o programa aí, que é legal, no estilo dele é legal, Banzé da Gatunada. Pedro Miguel, um abraço para você, meu irmão, paz, saúde e sucesso. E lá na Jornal, Rony Garcia, que é outro também, na Rádio Jornal, que nós balançávamos a Rádio Jornal, não só ele modulando os botões, mas balançando no sertanejo da madrugada. Né, Rony? Vamos aí. Grandes profissionais ainda, Silva. Rony Garcia, nosso estamos falando da companheirada de estrada. Justamente. E tantos outros, né? Tantos outros que nós temos aí, que graças a falsa modéstia, ou modéstia à parte, melhor dizendo, aprenderam comigo no dia a dia na comunicação. Muitos colegas nossos do dia a dia, que dispensa comentário aí, né? Que estão aí. Mas eu queria até, você citou o nome dele, da Silva, eu queria chamar a atenção para o profissionalismo dele. Eu venho acompanhando o trabalho dele ali na Vitória Régio, o Kiko Pandolani, excelente profissional. Um menino que chegou recém mostrando esse talento fantástico. Pois é. Está aí.
Isso, e olha, um camarada espetacular no convívio não só com os companheiros de comunicação, mas com a própria sociedade. É gargalhada para todo lado, aquele espírito no alto astral. Isso faz bem a salutar. Kiko, é só sucesso para você. Que Deus te abençoe, irmão. Isso aí. Deus te abençoe. Um bom profissional, igual muitos que temos aqui, muitos colegas. E a trajetória da comunicação, ela não foi boa para todo mundo, para ninguém, eu acredito, nessa época, né? Difícil, porque a gente tinha que assoviar e chupar cana, né? Tinha que fazer um programa e correr vender uns comerciaizinhos para sobreviver. Eu lembro que antigamente a trajetória daqui a Cuiabá era muito ruim para você ir, e a gente fazia o jornal e toda semana ia para Cuiabá. Era um zip, que tinha o nome de zip, era tipo um pendrive grandão. Aí colocava a arte e ia embora. Chegava lá, se tivesse algum erro, tinha que sair com o erro porque não tinha como mexer. Então era isso, a gente fazia toda semana e fazia com carinho. A impressão lá em Cuiabá, trazer o jornal para distribuir. Isso não foi um ano só, foram vários anos, entendeu? Foi uma trajetória. Esse é o amor de quem faz o jornalismo com seriedade, amor pela profissão, amor pela boa informação. Por isso nós estamos nesse papo, que às vezes você, esse papo é chato, mas você não imagina a força que tem os veículos de comunicação. Você não imagina. Às vezes estão usando desnecessariamente, de maneiras levianas. Comunicação não é rodar música e mandar alô, mandar abraço. É outra coisa. É mais sério. Principalmente na área do jornalismo. Mas nós temos o quê? Mais um intervalo aí? É isso? Mais um intervalo e nós voltamos já já com mais alguns pontos que temos que abordar e já as considerações finais. Já já a gente volta. Muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tenha até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tenha até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tenha até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tenha até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tenha até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tenha até 100% de desconto em multas e juros.
Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Política aqui, né? Sim. Estamos batendo um papo aqui falando de política. E por que estamos falando de política? Né, Esmeralda? Sim. Porque nós precisamos definir a qualidade. Me volta a câmera 2, por favor. Abre a câmera. Aí, obrigado. Valeu. O grande lance, com o volume de candidatos que temos hoje em Cáceres, votos válidos vai chegar a 45, 46 mil votos. Temos aí abstenção. E temos aí de 10 a 12 pré-candidatos. Eu vejo com muita dificuldade nós elegermos um. Porque os candidatos de fora já estão aí.
ninguém está despojando da vaidade de disputar uma eleição. Os partidos totalmente irresponsáveis, porque querem fazer o partido crescer a qualquer custo, marcar território. Outros está presidente de partido para negociatas, partidos de aluguel. Isso não é só Cáceres, não. Isso vale para todo o Brasil. Mas em Cáceres, devido à dificuldade que nós temos, o bolo de arrecadação do Estado, vamos colocar essa mesa aqui como parâmetro, né? Olha o tamanho do bolo. E nós não temos nenhum representante eleito com assento como titular da cadeira para cobrar do governo do Estado a fatia do nosso bolo, da arrecadação. Olha o que eu fiz aqui, ó, uma fatiazinha. Né? O restante, para onde tem os seus representantes eleitos e titulares da cadeira. A exemplo, Rondonópolis, quantos deputados fazem? Nortão, quantos deputados fazem? Na nossa região, nós temos um único deputado trabalhando pela região. E aqui nós já tivemos, no passado, 5 deputados na nossa região. Não vou citar nomes, que de repente eu posso esquecer de algum que aí passou. Mas, hoje nós não temos. Cáceres não tem. Nós tínhamos 2 deputados em Cáceres à época, me lembro muito bem. E um deles deixou uma marca que está aí até hoje, o faturamento, a fatia do bolo da arrecadação, hoje 2% para o Nemate. Se não me falha a memória, 2%. E o que é que nós temos hoje? O prefeito ou a prefeita, aí eu digo, tanto faz a prefeita agora como o outro prefeito, tem que andar com o pires na mão, de gabinete em gabinete, para pedir emendas parlamentares, e ele faz se quiser. Aí, no caso agora, a prefeita, ela está num beco sem saída, porque para cada parlamentar ela deve uma emenda, que trouxe para o município, o recurso veio para o município, através da luta árdua dela, mas veio, e ela hoje tem compromissos com político A, político B, fulano, fulano e fulano. Mas ela está fatiando o patrimônio político dela. E não criou uma liderança. Qual a possibilidade de você ver hoje Cáceres remotamente eleger um deputado estadual? Cáceres. Da Silva, remotamente, a dificuldade que todo mundo, que a gente enxerga, na quantidade de nomes. Eu acredito, tenho certeza, venho estudando isso há um bom tempo, que isso não é o parâmetro para dizer que nós temos condições de eleger ou não. O parâmetro está na qualidade dos nomes que a gente coloca para concorrer. Não é, gente? Eles. Eles colocam para o povo. Isso, justamente. Para o eleitor. Para o eleitor. E é aí onde a população entra. Ela fica o ano todo tentando lançar nomes bons, e quando chega no vamos ver, no último momento, esses nomes bons são tirados de cena, entendeu? E aí fica os maiorais no comando da legenda e também no comando das decisões dos nomes que vão concorrer ou não. Então, essa falha precisa ser corrigida, entendeu? Primeiro, a população, o nome que a população quer, pegar esse nome e mantê-lo, entendeu? Aí depois sim, eu preciso ajudar meu partido, vou lançar esse. Eu preciso atender o meu compadre, vou lançar o filho do meu compadre. Então, esse ponto precisa deixar de acontecer na nossa cidade. A escolha, ela precisa ser popular, entendeu? A vontade do povo tem que prevalecer, né? E para prevalecer, precisa-se de uma grande pesquisa popular. Isso. Para a pesquisa apontar os nomes com mais densidade eleitoral. Justamente, né? Porque já começa nos partidos, né, da Silva? Quando os nomes bons começam a aparecer, começam a crescer, eles fazem o quê? Tiram o partido. Aí os nomes, eles ficam à mercê de decisões de outros, né? Você tem As famosas negociatas. Não diria isso, mas é uma falha grave. Se você pegar aqui, nós tivemos 2
momentos importantes para Cáceres. Tivemos 2 nomes que poderiam ser eleitos, novos prefeitos, novas ideias. Se fosse ser melhor ou não, isso a gente não tem como saber hoje. Mas nós tivemos quase a eleição de Nakamoto e quase nós tivemos um prefeito com o Vicente, entendeu? O doutor Vicente colocou como candidato e depois ficou a vice, entendeu? Eu vejo que todo mundo vê que se ele fosse um candidato, poderia ter mudado a história da cidade, entendeu? Agora a gente não sabe se seria bom ou não. Então, nesses pontos é que a gente vê com preocupação quando a escolha ela deixa de ser popular. A população não participa mais dessa escolha. Essas escolhas vêm de cá para cá. Ela já chega, é jogada lá e a população pronta. aceita ou não. A população aceita se quiser ou não. Empurrar de garganta abaixo. Justamente. Mas temos 3 nomes bons aí, eu acredito, que pode sobressair. Eu acredito, né? Não gostaria de dizer o nome. Mas essas pessoas, no seu conceito, têm voto em Cáceres e têm voto na região? Tem. Porque se não tiver voto do outro lado da ponte, esquece. Pois é, e é isso que é onde a gente chama atenção. Para guardar o ego, para esquecer do umbigo, para pensar no povo. É ele que vai eleger, entendeu? É isso que eu peço para esses candidatos. Tem uma frase aí que um determinado político sempre fala, aqui em Cáceres, que numa eleição você tem que combinar com o povo. Justamente. E se não combinar com o povo, não adianta você estar fazendo firulas. Pois é. Porque termina sendo firulas. E hoje não tem como a gente trancar a porta da cidade e dizer, você não entra para pedir voto aqui, entendeu? Hoje não existe mais isso. É candidato de Cáceres, mas é para representar o estado de Mato Grosso. Pois é. Então o que acontece, da Silva? Precisa sim ter nome popular. E eu estou vendo aí a adesão de vários nomes de mulheres. O que você acha? Como é que você vê a participação das mulheres na política cacerense? Muito boa, eu vejo com bons olhos. Nós temos nomes, mulheres nesta eleição concorrendo aqui de Cáceres, que eu venho acompanhando, né, a trajetória delas, o trabalho delas. Maravilhoso, estão fazendo um trabalho excelente, estão correndo atrás, estão com vontade, estão com sangue nos olhos. O que eu imagino que falta um pouquinho apenas de uma experiência. Maturidade política. Maturidade política, porque como elas não têm, esses nomes não têm uma experiência política, ela precisa de chegar no povo, porque a beleza do candidato é o trabalho que ele fez. Não é a beleza aparentemente, não, conteúdo do que ele tem para oferecer. O conteúdo que ele tem para oferecer. Então, isso é que faz o cara ser bom, entendeu? O cara é bom naquilo que faz, não naquilo que apresenta a fazer, que se aparenta que faz. Aí vem uma frase antiga, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Pois é. Então é esse ponto. Nós não gostaríamos e não jogamos pedra em ninguém, mas a gente conhece a trajetória. Eu participei das eleições aqui da Silva, em todas as eleições que ocorreu em Cáceres. A minha área foi mais de bastidores. Desde a primeira eleição que teve, quando Cáceres deixou de ser área de segurança nacional, foi uma eleição, foi José Lacerda de um lado e Antônio Pontes do outro. Acho que foi a primeira eleição que aconteceu em Cáceres, para a prefeitura. Entendeu? Então, de lá eu já trabalhava. Né? Tenho um carinho muito grande pelo Zé, pelo Márcio, pelo Zé Lacerda, pelo Márcio, pelo Antônio Pontes, pelo Ayrton Montec. Então, são pessoas políticas que eu convivi com eles, aprendi a gostar, são pessoas boas, entendeu? Mas eu ainda vejo que faltou alguma coisa, faltou construir o futuro de Cáceres. Parece que prevaleceu a vaidade política, né? Um pouco mais a vaidade. Pode ter sido. Família tradicional, isso e aquilo outro. E quando olha em termos de família tradicional, tem que se combinar com o eleitor. O eleitor ficou no meio. 2 famílias tradicionais se degradando. E o eleitor olhando. Chegou na hora de votar, aconteceu o que aconteceu. Lá naquela época, eu já estava aqui. Né? Eu já estava aqui. Já estamos... Só mais uma... Sim, nós estamos com o horário avançado, mas eu quero que você conclua e, na sequência, nós vamos fazer as considerações finais. Certo. Nós estamos começando agora o momento da escolha dos partidos, as convenções.
né? Vai dar agora até 4 de agosto, se não me engano. Então, agora sim, da Silva, é o momento do povo escolher, entendeu? Não mais os Após as convenções ou agora? Agora. Durante a convenção? Durante a convenção. Eu acho que essa participação popular, ela é muito interessante. Vocês precisam vir, vão para a rua, porque é pelos seus filhos, é pelos nossos filhos, os nossos netos, pela nossa cidade que a gente ama, que a gente aprendeu a gostar tanto, a gente trabalhou, deu sangue aqui. Eu acho que vocês, amigos, colegas, eleitores aqui da nossa cidade, precisa levantar a bandeira para olhar os nomes que nós estamos tendo, que vai concorrer a uma cadeira no Legislativo Mato-Grossense. Precisamos sim fortalecer a luta de que precisa renovar, de que precisa melhorar. E para isso nós precisamos escolher um nome bom. 100% depende da população cacerense. Da população, não só agora, como na hora do voto. E o grande problema é que nós temos candidatos aí que não tem 600 votos e é pré-candidato. Não tem 600 votos. E a urna vai dizer isso depois que eu estou aqui afirmando. E eu fico triste porque um voto faz a diferença para eleger um representante nosso. Um voto. Me lembro aqui, na campanha de 88, não, 96, não me falha a memória. Gil Moraes, que foi meu discípulo também na difusora. Sim. E ali nós tivemos o Puca, o Salles. Né? Uhum. Ambos no mesmo partido, eu não era candidato, eu apoiei Ana Maria da Costa Faria, nossa saudosa Nana, tá? E na apuração eu vi uma situação, e eu estava ali como delegado de apuração. Eu vi uma situação, na época ainda da cédula. O Gil Moraes saiu comemorando como eleito. E deu empate. Quem que ganhou? O Puca. Porque a idade do Gil Moraes era inferior à do Salles. E naquele momento o Gil Moraes xingou eleitores, xingou a cidade, eu vou embora. E foi embora, realmente foi embora de Cáceres, descontente, porque achava ele que estava eleito, mas no empate. Por isso que eu estou falando que um voto, você pensa que não? Mas é o fiel da balança. Um voto. Se perde a eleição por um voto. Então, aí, o político tem que gastar a sola do sapato. Tem que andar, combinar, conversar com o eleitor. E o eleitor saber entender a mensagem de cada um e separando o joio do trigo. Pode ser que aí, pode ser, hipoteticamente falando, que Cáceres, nesse amontoado de candidatos, consiga eleger uma candidata ou um candidato. É isso aí, da Silva. A gente vê com bons olhos a vontade desses candidatos de se colocar à disposição do povo, entendeu? Mas a gente não vê uma maturidade quando deixa de lado esse conceito de que quem manda é o povo, entendeu? Eles acham que é o partido, que é o candidato federal que eles vão apoiar, é esse que manda, mas não é não, é o povo. Enquanto a gente pensar na gente só e esquecer do povo, as coisas não vão andar. Quem tem o título de eleitor, que é a arma preciosa, é o eleitor. Então, se você não combinar... E é isso aí, eu vejo que precisamos sim, da Silva, nós, comunicadores, que estamos aí há longos anos aí caminhando, precisamos sim unificar o discurso, entendeu? Precisamos unificar o discurso para que a gente consiga fortalecer a ideia de reconstruir a nossa cidade, de trazer lideranças que consigam fazer isso, entendeu? Que consiga mudar a história de Cáceres, né? Transformar a princesinha do Paraguai em uma princesa de fato que ela é. Mudar as vestes da princesinha do Rio Paraguai, porque as vestes dela estão tudo furada, está toda rasgada. Precisa botar as vestes novas nela, mas depende de você, meu querido eleitor, de você que está nos dando essa audiência nesse momento, num bate-papo construtivo. Nós estamos aqui fazendo um trabalho construtivo, não só para Cáceres, mas em qualquer parte do planeta
onde se depende da política. Esmeraldo, suas considerações finais. Quero agradecer aí a população de Cáceres, de Mato Grosso, né, do Brasil aí que está acompanhando a gente, até de fora. Agradecer esse momento, agradecer aí por ter acompanhado a gente neste momento e agradecer você, da Silva, por ter lembrado da gente, lembrado da nossa trajetória, do nosso trabalho aqui pela nossa cidade. E estamos à disposição para ajudar a construir e consolidar uma nova história para Cáceres, porque diz que não faz nada, precisa fazer, precisa trabalhar, precisa andar, entendeu? Precisa caminhar. A nossa cidade, para você conhecer ela, precisa caminhar. De Hilux, de carro grande, de transporte fechada, no ar-condicionado, ninguém vai conseguir conhecer a nossa cidade. Tem que gastar a sola do sapato. Tem que gastar a sola do sapato. É isso aí, obrigado pessoal, obrigado. Deus abrace todos vocês, eu agradeço de coração. E vamos lá, pessoal, vamos fazer a cidade realmente se transformar. Entrar nos trilhos. Entrar nos trilhos. Vamos transformar a nossa princesinha do Rio Paraguai. Valeu, pessoal. Obrigado, da Silva. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rafael. Só lembrar de novo, aí está vindo a Cidadania Conectada, daqui mais uns 15, 20 dias, estará aí transformando a forma da administração pública a trabalhar e ajudando o povo, que é o mais importante, facilitando o trabalho de todos. Sucesso e muito obrigado. Rafael. Valeu. Valeu. Só sucesso. Mensagem do dia, ou da noite. Que a sua alma se infunde de felicidade e que a sua energia contagie todos ao seu redor. A sua energia é de extrema importância para que você passe para os outros, para nós outros, energia positiva. Fiquem todos com Deus, porque com Ele estarei retornando ao meu lar e com a proteção dEle, amanhã nós estaremos aqui de volta. Até lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.